Paz, irmãs. Vamos mais uma vez fechar os nossos olhos para falar com o Senhor, para darmos início a mais um culto. Pai Celeste, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor. Queremos, Senhor Jesus, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor Jesus, queremos te agradecer pelo cuidado, pelo teu amor. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por este grupo que o Senhor tem levantado. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela união de cada um. Eu creio que o Senhor tem um propósito em tudo. Senhor Jesus, eu quero colocar neste momento, Senhor Jesus, a vida das irmãs que vão louvar. Irmãs, cumprimento a todas com a paz do Senhor. Vocês não têm ideia a luta que está sendo para poder gravar esse áudio para poder mandar para vocês. Eu já gravei, eu acho que umas 5 vezes. E todas as vezes que eu vou ouvir o que eu falei, ao invés de salvar, eu deleto a mensagem. Eu não sei por que está acontecendo isso. Mas hoje de manhã, quando eu levantei, eu fui pegar a Bíblia para mim poder ler, ver o que o Senhor queria que eu falasse. E eu abri lá em Marcos, no capítulo 4. E eu andei todo o capítulo 4, eu li todo ele, que aqui fala sobre a parábola do semeador. E alguns versículos me chamaram a atenção. No capítulo 4 de Marcos, lá no versículo 4. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e o devoraram. Aqui nesse versículo fala que a semente foi semeada, que é a palavra, é o evangelho. E essas aves que vieram e devoraram essas sementes é representada por Satanás e seus poderes demoníacos. Lá no versículo 14 ao 20 é aonde eu vou ler para vocês e que está escrito assim: o semeador semeia a palavra, e estes são os que estão junto ao caminho, nos quais a palavra é semeada. Mas, tendo-a ouvido, imediatamente vem Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E do mesmo modo, estes, os que recebem as sementes sobre pedregais, são os que ouviram a palavra e logo, com prazer, a receberam. Mas não têm raiz em si mesmos. Antes, são temporãos. Depois, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E estes, os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, o engano das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e ficam infrutífera. E estes, os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e recebem, e dão frutos. 30, outros 60 e outros a 100 por 1. O que eu vi aqui do versículo 14 ao 20 é que a palavra ela é semeada no nosso meio. Ela é semeada, ela deve ser semeada no mundo inteiro. Mas só que essa palavra ela só vai
ter guarida nos nossos corações se nós estivermos preparados para receber essa palavra. Porque se ela chega até nós em um coração vazio, em um coração espinhoso, em um coração que não tem água para ela se como é que é a palavra que a gente usa quando esqueci agora a palavra, para ela brotar, se não existir água, se não existir guarida ali no nosso coração, nos nossos corações, ela não vai brotar, ela não vai dar fruto, ela não vai achar morada. Então aí é a hora que vem Satanás na nossa vida, nas nossas vidas, e rouba essa semente, a semente que é plantada. Então muitas vezes é aí que as pessoas se perdem. É aí que, ao invés das pessoas terem o que falar, as pessoas não têm o que falar. As pessoas não sabem o que falar. Eu li uma coisa hoje que eu achei muito interessante. E eu vi como como é que eu vou dizer? Ai, fugiu a palavra agora. Mas o que eu li hoje estava escrito assim: use as pedras que jogam em você não para fazer degraus e você subir e mostrar que você está no topo, esquecendo que maior que nós é somente Deus. Muitas vezes queremos nos colocar no lugar dele e mostrar que somos algo e não somos nada perante ao Senhor. Use as pedras para mostrar, para fazer pinturas e dá ela de presente para alguém. Tipo, eu vou pegar essa pedra, eu não vou fazer mais um degrau para eu subir, mas eu vou pegar essa pedra que eu vi que é a semente, eu vi essa pedra como uma semente que brotou no meu coração, que frutificou, e eu levei até a minha irmã e dei para ela aquela pedra de presente, com um versículo, com uma palavra do Senhor. Está aqui, minha irmã, essa pedra, mas não para você fazer um degrau para poder subir e chegar até o topo e mostrar para alguém que você hoje é alguém na presença do Senhor. Não, mas essa pedra aqui é para poder te dar com um versículo, com uma palavra. E é assim que nós devemos ser, nós devemos ir, né? Levar a palavra ao irmão. Que com isso tudo, irmãs, que nós estamos aprendendo aqui, dentro desse grupo, que eu tenho certeza que isso aqui, primeiro, antes de nascer nos nossos corações, nasceu simplesmente com a brincadeira da Adriana, querendo presentear as irmãs com uma broa, semear na vida das irmãs. Mas o que aconteceu? Nasceu no coração de outra pessoa a ideia, mas já estava escrito lá em cima. Já estava escrito lá em cima no livro do Senhor. No tal dia, tal hora, vai acontecer isso, isso e isso lá naquele grupo Déboras, que vai ser lançado uma semente para poder frutificar e alcançar muitas vidas. Entendeu? E eu creio que com isso aqui, com isso que está acontecendo aqui, eu creio
que o Senhor vai alcançar não só a minha, não só a sua, não só a da Sandra que está lá em Portugal, não só a da minha mãe que está lá no Brasil, não só a da pastora que trouxe a palavra para a gente aqui ontem, mas vai alcançar muito mais. Pessoas vão escutar, pessoas vão ouvir falar deste grupo e elas vão querer estar. Por favor, me coloca lá, porque eu quero ouvir o que vocês estão fazendo. Me faz aprender como vocês estão aprendendo. Então, irmãs, eu estou falando isso, irmãs, com todo o temor do Senhor, que eu sei, eu vejo, como a Érica diz, vê com os seus olhos espirituais, não vê com os seus próprios olhos, Kelly, vê com os seus olhos espirituais, mas que eu vejo com os meus olhos espirituais que muitas almas serão alcançadas através disso aqui que nós estamos fazendo hoje. Irmãs, que a semente que será plantada todos os dias aqui nos nossos corações, que ela possa achar guarida, que ela possa achar morada e que ela possa alcançar alguém. Irmãs, que o Senhor possa abençoar cada uma. Eu estou quase na pregação, estou aí 10 minutos, não posso falar mais. Eu queria falar muito mais, mas que o Senhor possa abençoar cada uma, que o Senhor possa fortalecer cada uma nesse tempo que nós estamos. Não vou falar tempo ruim, porque tudo está acontecendo por permissão do Senhor. E que nós possamos nos preparar para este tempo, para chegarmos até a morada do Senhor e estar lá glorificando com Ele, abraçando, beijando os pés, as mãos dele e vendo o quanto nós somos importantes na presença do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada uma, que o Senhor possa fortificar cada uma neste momento, que a semente que for semeada possa achar guarida no seu coração, que você possa vencer, que a sua família possa vencer, que você possa prosperar, que você possa ter ânimo para poder sair e falar do Senhor para outra pessoa. Eu amo todas vocês em Cristo. Que a paz do Senhor possa ser com vocês nessa tarde. Amém. Deus está contigo no deserto e não vai te abandonar. Se levante e olhe para o céu agora, que a vitória vai chegar. Deus jamais permitiria que você enfrentasse o inimigo para perder. Se Ele permitiu o vale em sua vida, é para exaltar você. O inimigo disse que você jamais conseguiria suportar, mas Jeová mostrou para ele outra vez que bem guardado você está. O inferno levantou com grande fúria, mas o guarda de Israel não deu a mão. Ele é eterno, santo e poderoso, de Judá Ele é leão. Vence a prova cantando, louvando, adorando. Não temas, não pare, atravessa este vale, além da montanha, vitória preparada pra você estar. Não tem cova, nem poço, nem grande fornalha, nenhum filisteu, nem tão pouco a muralha, nada pode que
inimigo disse que você jamais conseguiria suportar, mas Jeová mostrou pra ele outra vez que bem guardado você está. O inferno levantou com grande fúria, mas o guarda de Israel moveu a mão. Ele é o eterno santo, poderoso de Judá, rei de leão. Vence a prova cantando, louvando, adorando. Não temas, não vai, atravesse esse vale, além da montanha, vitória preparada pra você estar. Não tem cova, nem poço, nem grande fornalha, nem bom filisteu, nem tão pouco a muralha, nada pode impedir sua bênção, se o Deus quer chegou lá. Ele é santo e tremendo, ele é justo e fiel, ele é o dono de tudo, seu trono é o céu, toda a terra está cheia da glória do Emanuel. Ele faz e desfaz o que quiser fazer, ele é santo e tremendo, é dele o poder, o impossível pra ele é nada, você vai vencer. Você vai vencer. Em nome de Jesus. Aleluia. Das irmãs com a paz do Senhor. Agradeço primeiramente a Deus por esta oportunidade. Eu creio, eu acredito que isso foi um projeto que o Senhor já tinha preparado para nós. Olhamos isso como um olhar de amor, como um olhar de cuidado do Senhor para nossas vidas. Em tempos em que a Igreja do Senhor não pode estar reunida em corpo presente, o Senhor preparou esse período de comunhão para cada uma de nós. Um período onde nós estamos nos aprofundando mais em querer conhecer os mistérios do Senhor. Isso eu tenho visto na vida de cada uma de nós que tem participado aqui. Eu tenho ficado maravilhada com o que Deus tem feito através da vida de cada uma de nós aqui neste grupo. Eu peço ao Senhor a proteção sobre as nossas vidas e que aquilo que o Senhor tem preparado para nós venha se cumprir aqui através desse grupo, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? E das irmãs que estão com a Bíblia próxima, aí está abrindo no livro de Atos dos Apóstolos 27, nos versículos 10 e 11, onde eu vou estar lendo, mas eu vou estar lendo outros versículos aqui dentro do 27 e alguns do 28 também. E peço às irmãs a paciência, vai ser um pouquinho só demorado, mas eu tenho certeza que Deus vai falar no coração de cada uma de vocês, amém? Então vamos lá. Dizendo-lhes, senhores, eu percebo que esta viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. Amém? Eu vou estar lendo só aqui agora, vamos dar uma explicada e logo eu continuo com alguns outros versículos. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava ali naquela embarcação como um prisioneiro. E quando ele percebe que o comandante do barco, do navio que ele estava, e as outras pessoas que estavam ali, estavam apenas interessadas que o navio chegasse do outro lado com aquela quantidade enorme de preso, Paulo, ele fica preocupado com aquela situação toda, então ele decide falar com eles. Olha, eu já viajei
como nós vemos aí, ele dando esse alerta no versículo 10, então Paulo fala, olha, eu já viajei demais de navio, eu já enfrentei tantas tempestades na minha vida, e eu sei que nessa época não é uma época boa. E ele intercede e ele fala com o comandante. Mas o que aconteceu, como nós vemos no capítulo 11? O comandante, ele não acreditou, ele não deu crédito nas palavras que Paulo falou com ele. Diante disso, a única solução, a única esperança que sobrou para Paulo era orar a Deus, entregar aquela situação nas mãos de Deus. Porque quando ele procurou o comandante não deu ouvido para ele, ele pensou, agora vamos todos morrer. Mas ele foi interceder ao Senhor e pedir ao Senhor ajuda, pedir ao Senhor um socorro. É onde nós fazemos quando nós nos encontramos em situações difíceis. E quando ele ora ao Senhor, ele pede ao Senhor uma proteção, quando ele ora ao Senhor ali, clamando ao Senhor pela misericórdia do Senhor, o Senhor diz a ele, olha, Paulo, fica firme, confia em mim. Essa tempestade, ela vai destruir toda a embarcação, mas ninguém vai se perder. Irmãos, imagina Deus falar com você, sabe essa tempestade que vocês estão passando? Vai destruir tudo, vai acabar tudo. Mas fica firme, ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. É o que o Senhor fala conosco hoje. Tudo o que está acontecendo, todas essas dificuldades que nós estamos passando, o Senhor só fala para nós no nosso coração. Fique firme nas promessas do Senhor. Fique firme, crê em mim. Tudo vai ser destruído, mas ninguém vai se perder. E diante daquela visita que o Senhor teve, através da oração de Paulo, ele teve duas atitudes ali. Ele teve confiança absoluta no Deus da vida dele, por isso ele entra no barco, mesmo sabendo o que vai acontecer. Ele não tinha outra opção, ele tinha que entrar no barco, ele era mandado ali, ele era um prisioneiro, ele teria que entrar. Mas o Senhor disse para ele, você vai entrar. Você vai passar por essa tribulação. Todos os que estão com você vai passar junto com você. Vocês todos estão no mesmo barco. Vocês todos vão passar pelas mesmas dificuldades. Porque eles estavam todos unidos em um só local. Eles estavam reunidos em um só barco, em um só navio. Não teria como um passar por situações diferentes. Não, todos seriam passar pelas mesmas dificuldades que Paulo. Só que a confiança que Paulo estava ali no Senhor, ele ia passar diferente daqueles que estavam com ele. Ele não ia sofrer da maneira que os outros iriam sofrer. Porque diante de todos que estavam ali, Paulo era o que era mais consciente do que ele iria enfrentar, porque era uma situação que ele já tinha passado por ela várias vezes. Ele sabia que era uma situação complicada, era uma tempestade, era uma tribulação que ele ia passar, mas quando ele orou ao Senhor, quando ele clamou ao Senhor, no meio das dificuldades, no meio da luta, o Senhor deu uma palavra de refrigério para o coração dele. E o que nós aprendemos com isso? Nós temos que agradecer a Deus a todo momento, porque nós temos Ele para nos socorrer. Nós conhecemos Ele, nós sabemos que nós podemos olhar para o alto e ver que de lá é que vem o nosso socorro, é de lá que vem o nosso refrigério nas horas de angústias, nas horas de tribulação. Eu aprendo com essa palavra que através de Paulo, que estava ali, no mesmo barco com aquelas outras pessoas, o diferencial de Paulo é que a esperança, é que a confiança, é que o socorro dele tinha um lugar certo. E aquelas outras pessoas não estavam na mesma situação de Paulo do lado espiritual, porque eles não conheciam esse Deus de Paulo. Eles não conheciam, eles não buscavam essa presença para a vida deles. Então vamos mais adiante. Por isso ele entra no barco, esperando o que poderia acontecer, mas confiante em Deus. E o segundo ponto que eu
pego aqui é que Paulo, ele conseguia entender, através da confiança que ele depositava no caráter de Deus, que ensina para Paulo que é importante, é necessário nós passarmos pela tempestade, mesmo quando nós estamos com medo. Tem tempestade que elas não vai sair da nossa frente. Nós teremos que enfrentar ela, nós teremos que passar por ela. Nós não podemos nos acovardar e querer que as circunstâncias mudem por causa do nosso medo, por causa da nossa insegurança. Porque Paulo, ele entendia ali que o propósito maior era que, através da vida dele, ele teria que passar por aquela tempestade, ele teria que vencer aquela tempestade, porque algo maior, algo mais importante do que fugir da situação, fugir da dificuldade, do que evitar aquele problema, algo mais importante do que aquilo era o que o Senhor faria através da vida dele, através da fé dele. Como ela consegue sobreviver a tanta luta, como ela consegue passar com um sorriso no rosto a tanta dificuldade. Mas assim como Paulo, aqui, nessa embarcação, a vida dele ele precisava estar firme, ele precisava estar confiante que nada de mal ia acontecer com ele, que ele não ia se afogar, que ele não ia morrer, que aquela tempestade não ia tirar a vida dele. Nós também precisamos entender que tem tempestades que vêm na nossa vida, que tem dificuldades que vêm na nossa vida, e nós temos que passar de cabeça erguida e crer que Deus está no controle de todas as coisas, e através disso outras vidas vai ser edificadas, outras vidas vai conhecer o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Senhor, através das nossas vidas, irmãs. Por isso nós temos que estar firme, confiante nas promessas do Senhor, amém? Ainda no capítulo 27 de Atos, no versículo 18, fala assim: sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade. Paulo dizia que a agitação do barco estava excessiva, a agitação do barco ele estava grande. Eu imagino que todos eles que estavam ali já estavam inquietos, com medo que o pior iria acontecer com eles. E o único que estava ali sentindo paz, sentindo esperança, era Paulo, porque o Senhor já havia falado para ele. O Senhor já havia anunciado para ele que tudo seria destruído, mas que eles todos seriam salvos. E Paulo, ele precisava, no meio deles ali, olhar não para a tempestade, não para a circunstância. Paulo, ele não podia ter medo diante de tudo que estava acontecendo ali. Porque ele reconhecia que através da vida dele, o nome do Senhor iria ser exaltado, o nome do Senhor seria reconhecido por aqueles. Eles iam se dobrar diante do mesmo Deus de Paulo, e assim é na nossa vida. Deus, ele precisa de nós. O Senhor, ele precisa que nós nos rendemos a ele, que nós confiemos nele. Mesmo diante de qualquer tempestade que seja, que nós vamos passar por ela, nós temos que confiar, nós temos que crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, assim como o Senhor tinha ali um propósito na vida de Paulo, quando o Senhor permitiu que o Paulo fizesse parte dessa tribulação, o Senhor também tem um propósito na nossa vida. E nós temos que confiar, nós temos que buscar a face de Deus em oração, para que o Senhor possa trazer um refrigério, para que o Senhor possa trazer essa paz que Paulo estava com ela ali. E quando Paulo orou ao Senhor, Paulo conseguiu entender que ele precisava confiar e que através da vida dele, o Senhor faria milagre. Que o Senhor faria milagre em um navio que seria destruído, tudo destruído. E que todos ali iam sobreviver por causa de Paulo, por causa daquilo que o Senhor queria fazer através da vida de Paulo. E assim somos nós. Nós temos que confiar, seja qual for a tempestade, a tribulação que nós formos passar.
Nós temos que crer e confiar o que Deus tem através da nossa vida. Em nome de Jesus, irmãs, vamos confiar em Deus, vamos buscar a face deles em oração, não vamos perder o nosso foco por causa do medo, o que vai fazer, o que vai acontecer, o que vai nos faltar, o que vai ser no dia de amanhã. Porque assim como Paulo e toda aquela tribulação estavam ali na dependência somente do Senhor, nós também estamos assim. Porque ali nem os comandantes, nem a maior pessoa de dentro daquele navio estava seguro de nada. Ele podia ser quem fosse, mas ele não estava seguro de nada. Ali quando destruísse tudo, se não fosse a mão do Senhor, ia ser tudo destruído. Deus ia acabar com tudo. E assim nós não sabemos do dia de amanhã, o que vai nos suceder. Mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Uma palavra de encorajamento que eu deixo para as irmãs, porque falou muito ao meu coração essa palavra de Paulo. Nós precisamos ter fé. E é essa fé que as pessoas vão estar nos assistindo. As pessoas que não conhecem o Senhor vão estar lendo e falando, mas que fé. Ela está passando numa situação que só Deus, mas que sorriso no rosto que ela anda, que alegria é. Porque assim o nome do Senhor, muitas vão acompanhar. No versículo 20 fala que nem o sol nem as estrelas apareceram por muitos dias. E uma tempestade nos pressionando. A tempestade bancava medo, terror neles. Fala assim ainda, nós perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas Paulo, ele se levantou ali no meio deles e disse, senhores, devíeis ter me ouvido e não ter partido, não ter entrado neste navio, e assim vocês evitariam este dano e perda. E Paulo ainda, no meio daquela dificuldade, Paulo ainda exortava todos eles, dizendo, tenham bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós. Somente do navio, ou seja, somente o navio vai ser destruído. Porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Aleluia, meu Deus. Oh, Jesus, obrigado por te servir, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por te servir, ó Pai. Que nós possamos, irmãos, ser como este apóstolo Paulo, por onde nós formos, que toda honra, que toda glória, que tudo aquilo que o Senhor fazer por nós, nós sempre testificamos a Ele como Deus Rei e Salvador da nossa vida. No 23, Paulo diz assim, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Foi Ele que nos garantiu a vida. Foi Ele que garantiu que o barco será destruído, mas nenhuma vida vai se perder. Irmãos, aquele que está em Cristo é nova criatura, a palavra de Deus diz. Aquele que está em Cristo tem esperança, tem alegria. Tem de bom ânimo, irmãs, tem de bom ânimo. Nós fazemos esse culto, mas só o Senhor sabe como está cada uma dentro do teu lar. Mas eu digo a vocês, tem de bom ânimo. Nada vai acontecer, o Senhor está no controle de todas as coisas. Paulo disse, tem de bom ânimo, porque eu creio em Deus. Será assim conosco, porque o Senhor é que diz. E aquele barco, irmãos, foi destruído pelaquela tempestade. Aquele barco não sobrou nada dele, mas todos os prisioneiros, todos os que estavam ali naquele barco, eles sobreviveram. Porque o Senhor não é homem para mentir. Aquilo que o Senhor faz se cumpre. E o Senhor usou o servo dele. O Senhor falou através do servo, com o servo dele, que ninguém ia morrer, irmãos. E ali eles começaram a nadar. E tendo escapado daquela tribulação, tendo escapado daquela tempestade, eles chegaram a uma ilha que se chamava Malta.
Quando eles chegaram ali, irmãos, glória a Deus, aleluia, chegaram todos vivos, conforme o que o Senhor havia falado com o apóstolo Paulo, que todos chegariam vivos, que todos iriam sobreviver, mas o barco não se sobrou nada. E Paulo, então, ele foi, no capítulo 28, no versículo 3, fala assim: e tendo Paulo ajuntado um maço de gravetos e pondo-se fogo, veio uma cobra, irmãos, veio uma víbora. Se já não bastasse toda aquela tempestade, se já não bastasse toda aquela luta que Paulo atravessou ali, através daquela tempestade, através daquela grande tempestade que eles passaram ali, Paulo ainda foi mordido por uma víbora. E assim, é uma luta atrás da outra que nós passamos, né, irmãos? Se Paulo fosse outro, ele ia murmurar ali, né? Ele ia murmurar de que passou por tudo aquilo e se não bastasse, ainda vem uma cobra e morde ele. Essa cobra estava fugindo do calor da fogueira. E a mão certa que ele achou foi a mão de Paulo ali. E quando aqueles homens que estavam ao redor de Paulo viu que aquela víbora mordeu Paulo, eles logo diziam assim um para os outros: sem dúvida, este homem, ele vai morrer. Ele escapou do mar, daquela tempestade lá, ele chegou vivo aqui. Mas agora, essa víbora mordendo ele, disso aí ele não escapa, não. Ele deve ser um homem amaldiçoado. Coitado desse homem, nasceu para sofrer, se não bastasse aquela tempestade. Isso, irmãos, foi os próprios companheiros dele que estavam dizendo. Aí no versículo 4 do 28, mas Paulo, ele somente sacudiu a mão dele e o animal, a cobra, caiu no fogo. Está aí no versículo 5. E tendo ele sacudido o animal no fogo, não sentiu mal algum. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor tinha garantido para ele a vida, irmãs. Não há mal que iria prevalecer diante de Paulo e eles ali, irmãos. E através de Paulo, aquela tribulação através de Paulo, irmãos, estava toda salva. Porque o Senhor tinha um propósito através de Paulo ali, irmãos. E ele estava ali esperando que Paulo se estribuchasse, caísse no chão. E nada aconteceu com Paulo. E foi mais um acontecimento que o Senhor permitiu na vida de Paulo. Às vezes a nossa vida é tanta luta, é tanta dificuldade, uma atrás da outra. Você levanta, sacode a poeira da roupa, quando você olha para trás já vem outra luta, irmãs. E a gente fala assim: meu Deus, quanta, Senhor Jesus, quanta prova, meu Deus. Será que eu vou aguentar mais uma, meu Jesus? Alegra o teu coração, alegra o teu coração. Eu quero dizer para vocês hoje que o Senhor está no controle de todas as coisas. E através da tua vida, Deus tem um propósito. Através da tua vida, Deus tem levantado outro. Através da tua vida, outros têm conhecido ao Senhor. Entenda hoje que você foi chamado por Deus e o Senhor tem um propósito através da sua vida. Não olha para as lutas, não olha para a tempestade. O barco pode afundar, mas você vai sobreviver em nome de Jesus, porque Deus está na direção da tua vida. Mas, irmãos, aqueles homens criaram tanto temor no coração de ver, irmãos, que o Senhor anunciou através de Paulo durante a tribulação que ele seria salvo, que o barco ia ser destruído, que ele seria salvo. Aquilo foi o princípio do temor no coração daqueles homens através de Paulo. Quando esses homens viram novamente que aquela serpente mordeu Paulo e que nada aconteceu com Paulo, que o Paulo saiu, ele estava esperando a morte de Paulo ali naquela segunda prova que Paulo estava passando. Nossos inimigos nos olham assim, esperando a nossa derrota, porque é prova atrás de prova, não sabendo ele que o inimigo, que o Senhor está no controle de nossa vida.
que aquilo que nós estamos passando é permissão do Senhor para que o nome dele venha a ser exaltado, para que o nome dele venha a ser reconhecido, para que vidas venham a ser libertas, para que vidas venham a ser curadas. O texto, o 28, mais em diante, a partir do 7, fala que ali próximo daquele lugar havia um homem, e o pai daquele homem estava doente, irmãos. Ele tinha febre, ele tinha um refluxo sanguíneo. E quando Paulo entrou e Paulo viu ele, depois de orar e pôr a mão sobre ele, aquele homem saiu dali curado, irmãos. Olha o que o Senhor continuou fazendo através da vida de Paulo, e ele se renderam ao Senhor ali, irmãos. Vamos entender, não vamos olhar pelas nossas dificuldades, não vamos olhar pelas lutas que nós estamos enfrentando, mas vamos ver, vamos enxergar que nós fomos chamados pelo Senhor. Vamos reconhecer que o Senhor, ele tem um propósito através da nossa vida. As tempestades, elas não vão nos matar. O nosso barco, ele não vai se afundar. Seja qual for a víbora que vier te morder, você não vai morrer em nome de Jesus, porque o Senhor está no controle da nossa vida, irmãos. Alegra o teu coração, tenha esperança, tenha ânimo. Assim como Paulo falou com aquele povo ali, tenha ânimo. Eu digo a vocês nesta tarde, alegra o teu coração dentro da tua casa. Seus filhos olham para vocês, eles precisam de ver esta alegria. Transforme tudo em alegria e em paz ao teu redor. Não deixa que a tristeza, que o desânimo, que a angústia, que as lutas venham a te afundar em nada. Nós não dependemos do homem. Quando Paulo disse aquele comandante não pôde fazer nada por Paulo. Mas quando ele orou ao Senhor, o Senhor deu uma resposta de ânimo, uma resposta de esperança para ele. Vai vir a tempestade, mas ela vai passar. E vocês, nada vai acontecer. Eu deixo para vocês essa palavra aqui nessa tarde. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma de vocês. E que o nome do Senhor venha a ser exaltado, engrandecido, através do poder dele nas nossas vidas. Deus abençoe vocês, irmãs. Vamos adorar ao Senhor, dizer que o nome dele é santo, que o nome dele é maravilhoso. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da tua voz. Se desfaz, e não há outro nome comparado. Grande eu sou, e mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
Senhor, meu Deus e meu Pai. Nessa hora, Pai, nós colocamos diante do Senhor. Pai, nós queremos te louvar por este culto. Pai, por tudo que o Senhor operou, pelos louvores, pela palavra, Pai, tudo que foi feito. Pai, em nome de Jesus, trabalha nos nossos corações. Pai, que a tua palavra, Senhor, não venha sair dos nossos corações, mas que nós possamos ir para nossas casas, cada um para as suas casas. Pai, debaixo dessa unção, debaixo desta palavra, Pai, que não venha sair. Pai, toma cada um nas tuas mãos, toma cada vida nas tuas mãos, leva debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, livrando de toda a cilada do inimigo, livrando de toda enfermidade, Pai, livrando de toda astuta cilada do inimigo. Pai, não deixa seus filhos, ó Pai, desanimar, olhar a circunstância, mas que eles venham sair renovado, avivado deste culto. Pai, que eles possam ir para a tua casa debaixo desta palavra. Pai, que eles venham guardar a tua palavra no coração. Pai, desperta teu povo, ó Pai, que eles possam sair dessa unção e para a tua casa e para cada casa, Pai, debaixo da palavra, que eles venham ser renovados, restaurados. Pai, muda cada vida, Pai, que nós possamos ser pessoas melhores, diferentes a cada dia. Pai, que a tua palavra, Pai, venha fazer a diferença nas nossas vidas, Pai, que nós possamos viver a tua palavra. Muitas das vezes nós falamos, nós escutamos, mas não vivemos a tua palavra. Pai, por isso, nesta hora, Pai, toma cada vida nas tuas mãos, cada louvor, tudo que foi feito. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém.